Ok, ok, ok. Bom dia. São 8h28, dia 17 de junho de 2026. 17 de junho de 2026, não me diz nada. Hoje o Zé Rinaldo falou das efemérides. O Lejane não participou, é do Brasil 247 por problemas técnicos. E o Zé lembrou umas coisas, mas eu não vou querer me lembrar do que ele lembrou, tá certo? Eu vou passar adiante, eu vou me lembrar sim que ontem foi dia de Copa do Mundo, tá certo? Ontem a França jogou contra o Senegal. O Mbappé, eu não sei qual é a origem dele, certo? Mas pela aparência ele tem DNA africano, tá certo? E o que eu venho observando, sabe, a minha visão do mundo hoje é uma visão antropológica, sabe? É uma visão biológica, essa coisa misturada com o antropológico e misturado com a política e misturado com a economia, tá certo? Tudo misturado. Diria eu então, tudo muito humano, certo? E, mas eu enxergo, sabe? Eu venho me perguntando quando, sabe, me quedo ali diante do campo de futebol, a bola rolando, os jogadores jogando e a torcida berrando, gritando, sabe? E ali aquela coisa. Me lembra primeiro ali, sabe, o círculo romano, rapaz, sabe? Quando no tempo da Roma Antiga uh, os, uh, os gladiadores iam para a arena, sabe, se matar, um matar o outro, sabe, para divertir ali. Não a patuleia, sabe? Não a patuleia. Mas divertia a nobreza, rapaz, o patriciado romano, sabe? Que tinham prazer de sentir gosto de sangue na boca. Eu não sei. Eu fiquei sabendo que o Coliseu se destruiu, não me parece por conta de um cataclisma, certo? Um terremoto ou qualquer coisa assim, mas porque foram desmontando, rapaz, sabe, o prédio, sabe? Não sei quem fez isso, sabe? A mando de quem, sabe? Não sei se rico, se pobre, sabe? Se patrício ou plebeu, eu não sei. Mas todas essas coisas vêm à minha cabeça e vejo, sabe? Essa competição de futebol, de exibição, de maior qualidade, maior capacidade de vitória, de vencer o jogo, tá certo? E para isso conta o vigor físico, conta a habilidade física, sabe? A técnica, conta a engenharia do jogo, sabe? A engenharia de guerra, sabe? Ali, sabe? Tudo isso conta, certo? E por trás disso tudo tem os donos do espetáculo, sabe? Na Roma Antiga havia aqueles que saíam por aí comprando escravos e treinando esses escravos para serem jogados na arena, ali no círculo, no Coliseu e em outros círculos aí, tá certo? De matança. Mas havia os nobres, sabe, os patrícios que pagavam, que contratavam aquele aliciador, sabe, comprador de escravos, aquela coisa toda. E vendedor de espetáculo, vendedor do espetáculo, sabe? E hoje, 2000 anos passados, 2000 anos e 500 dias, sabe, passados, 2500 dias, 2500 anos, sabe, passados, sabe, tudo avança de modo trágico ou de modo cômico, tá certo? Como diria Hegel e como diria Marx, certo? E, sabe, Marx está distante de nós 150 anos, o Hegel no mesmo tempo mais ou menos, tá certo? E nós aqui, rapaz, sabe, olhando para frente, sabe, vendo, sabe, o tempo, sabe, roendo, sendo ruído, certo? Vendo o tempo sendo ruído e diminuído no corpo de cada um, sabe? Porra, é foda. E se percebe que nada mudou, tá certo? Quem pode se alimentar, se alimenta, tá certo? Quem pode acumular riqueza, acumula, tá certo? E quem pode gozar, goza, tá certo?
Eu não sei, mas eu vejo além dessas coisas aí, sabe, históricas, vejo também o aspecto antropológico, econômico-financeiro, a relação de metrópole e colônia, tá certo? De colonizador e colonizado, sabe? Eu vejo um Mbappé aí, sabe, um africano, sabe? Ontem o Senegal é um time africano por excelência, foi colonizado pelos franceses, sabe? Num primeiro tempo, acho que eles jogaram de igual para igual, tá certo? Mas depois eles foram definhando e se entregaram, tá certo? E prevaleceu a técnica, como é que a gente, como é que te fala, o movimento relâmpago, sabe, do Mbappé, sabe? O cara corre pra caralho, sabe? Tem vigor, a gente olha assim pras coxas do cara, sabe? Só músculo, rapaz, sabe? Ego é foda, olha. E o cara, rapaz, com os deslocamentos que ele faz assim, né, transversalmente, sabe? Se tiver alguém que jogue a bola para ele. Um dia eu já joguei assim, rapaz. No seminário tinha um japonês, o Wilson, certo? Wilson Masayuki Minori, certo? Irmão do Ademar, irmão do Edson, certo? Eram três japoneses. Ainda tinha um Ademir de Quebra, que era primo dos três, certo? Eles eram ali, rapaz, qual era o local dele ali, rapaz, sabe? Tem um município aqui que é uma colônia, não sei se é ali para a banda, é da Tailândia, eu não sei. Mas é um lugar de pimental, sabe? Onde tem, sabe? E eles foram internados lá para estudar, tá certo? E o Wilson avançou, o Ademar avançou, o Edson saiu, o Ademir saiu, sabe? E o Ademar e o Wilson, sabe? Eram da minha turma, inclusive, se tornaram médicos, certo? O Ademar, os dois ginecologistas, sabe? E o Ademar tinha uma queda para psicanálise, sabe? Gostava de ler Freud, sabe? O pessoal suspeitava que ele batia muita punheta, sabe? O japonês. Tinha um oclão, sabe assim? Um óculos fundo de garrafa, sabe? Um óculos fundo de garrafa. E não jogava bola, tá certo? E já o Wilson, sabe, tinha uma disposição para jogar. E eu fazia uma parceria com ele, sabe? Eu jogava no meio de campo e ele de centroavante, sabe? Aí eu pegava a bola, isso já em Manaus, sabe? Pegava a bola, arremessava para ele, sabe, na frente, sabe? Na direção dele, tá certo? E ele pegava a bola, dominava, sabe? Fazia ali o pivô, tá certo? E marchava na direção do gol e às vezes ele fazia gol. Era uma dupla bem sucedida, tá certo? Modéstia à parte, eu fui um bom jogador de futebol, tá certo? Um cara muito inteligente, rapaz, olha. Porque no futebol importa muito a inteligência, mais do que o vigor físico, eu acho, sabe? Baixar a cabeça, sabe, sair correndo, como faz o Igor. Como é que chama aquele cara que o Ancelotti botou lá de centroavante, o Igor Jesus? Não, não é Igor Jesus, eu não sei quem é. É Igor não sei o que, tá certo? Não dá certo. Às vezes o Brutamonte, sabe, não dá certo. O Golias, por exemplo, sabe, leva o pau, sabe, do Davi na maior, tá certo? Como uma pedrada, tá certo? O Aquiles derrotou, como é que chamava o adversário do Aquiles? Eu não vou lembrar agora, eu não quero lembrar, tá certo? Mas ele era da Tessália. Outro dia eu queria lembrar a Tessália e não vinha. Rapaz, eu só sei que é assim a vida. Então eu vi, sabe, do modo geral, a relação metrópole-colônia, sabe, colonizadores e colonizados, tá certo? A gente não vê assim. Ontem jogou a Noruega e não sei. Mas acho que havia muitos noruegueses nacionais, tá certo? Nativos mesmo, de sangue, tá certo? De DNA, mas havia ali noruegueses jurídicos, digamos assim, tá certo? Eu não sei se nascidos no solo, ali no solo é norueguês, eu não sei. Mas que não eram brancos, rapaz, não eram ali, sabe, neandertais, tá certo? Não eram neandertais, rapaz, ali, sabe, do clima temperado, lagartixas brancas, tá certo? Não eram. Rapaz, eu só sei dizer, rapaz, sabe, que é assim que eu tô vendo essa Copa, tá certo? E para completar os argentinos, aí uns mestiços, sabe, que não querem ser mestiços, tá certo? E tem um jogador que desequilibra. No Marrocos tinha o Hakimi, tem o Hakimi, certo? Que desequilibra. Mas o pessoal me corrige e diz, rapaz, olha, são 11 jogadores, tira o goleiro, são 10 Hakimis, tá certo? Todos são bons no Marrocos. Tudo bem. Agora, na Argentina tem o Leonel Messi, 39 anos, parece, sabe? E ali, sabe, ele é um exemplo de êxito improvável no jogo de futebol, tá certo? Eu tenho uma visão
assim, sabe, uma percepção de que o futebol, contraditoriamente, tá certo, é um tipo de jogo assim para quem tem complexão física, sabe, superior, tá certo. Mas veja que o ser humano ele tem essa capacidade de adaptação, sabe? E a capacidade de superação, a capacidade plástica, tá certo? E isso aí derruba a minha teoria, tá certo? Mas assim, quando eu vejo os japoneses jogar, por exemplo, tá certo? Ou os coreanos, eu não sei. Ou mesmo os africanos com uma complexão física inferior, como foi o caso ontem, do Senegal, tá certo? Os jogadores todos light, assim, sabe, franzinos, no máximo aí com 1,75 m, não tendo mais que 1,80 m na média, tá certo? Já os franceses ali, tá certo, dotados de mais habilidades ali, tá certo? Não tão altos, mas ali mestiços também, tá certo? Mas ali é uma outra questão. Eu queria só me reportar aos senegaleses, assim como um tipo físico ali, sabe, que eu não sei se seria muito apropriado para jogar futebol, tá certo? Eu não sei. Mas veja que o ser humano ele não vai se qualificar, sabe, como evolução, sabe, pelo físico, tá certo? Ele vai se, sim, ele vai se qualificar pelo físico mental, tá certo? Pelo que ele tem de mental no físico, tá certo? Se é que eu consigo me fazer entender, porque eu penso que o mental é físico também, tá certo? Mas assim, a inteligência, tá certo? Para mim é o que preside, e me parece que a resposta é essa, sabe? O que libertou o ser humano, sabe? A causa da liberdade do ser humano é a inteligência, tá certo? Não é o poder econômico, sabe? Não é a vontade, talvez seja a vontade do Schopenhauer, tá certo? Ali, sabe? Explícita ali na inteligência, tá certo? A capacidade, rapaz, de pensar rápido, sabe? De operar matemática, tá certo? Rapaz, os caras que não operam matemática, sabe? Eu acho que eles guardam assim, sabe? Eles guardam aí, sabe? Uma diferença, tá certo? Uma diferença negativa, rapaz. Mas veja então que eu falei da França e Senegal e eu falei das questões aí de colonização, sabe? Essa coisa aí dominando. Mas ontem também, sabe, foi dia de julgamento do Eduardo Bolsonaro, sabe? Ele foi condenado a 4 anos e 2 meses de 4 anos e 2 meses para puxar cana, tá certo? No semiaberto, como a gente diz, tá certo? Numa colônia penal, tá certo? Não no regime fechado, mas no semiaberto. O pior disso é que ele fica com a ficha suja e fica portanto, impossibilitado. Ele é obrigado a sair da ágora, sabe? E não poder, sabe, votar e ser votado, tá certo? Ele perde os direitos políticos dele, sabe? Me parece que essa perda foi de 12 anos. É mais um fudido, já tá o pai dele ali. O pai dele que foi flagrado com uma Glock, rapaz, olha, uma Glock 9 mm. Eu não sei se a Glock tem milimetragem diferente de 9, eu não sei como é que é isso aí, eu não entendo de arma. Mas o cara, rapaz, sabe pra que ele tava com uma Glock em casa? Eu acho que foi a Michelle que levou, rapaz, tô brincando aqui, tá certo? Quem foi que deu, rapaz, uma Glock pro Bolsonaro, rapaz? É o capeta que atenta, rapaz. O capeta, ele é foda, olha, eu vou te contar. O capeta, rapaz, como é que ele ali, sabe, fornicou, sabe, na cabeça do Bolsonaro para ele, sabe, possuir uma arma, tá certo? E mandar essa arma pro armeiro, sabe, fazer uma lubrificação, rapaz, sabe? Eu não sei para que ele foi fazer isso. E ele foi flagrado, rapaz, um subalterno dele, sabe, um preposto dele foi flagrado, rapaz, com essa arma dentro do carro, sabe? E ele terminou confessando que a arma era do Bolsonaro. E o Xandão, rapaz, vai pra cima dele agora. Acho que vai tirar ele de casa, rapaz, olha. Aí bota ele na papuda, na papudinha de novo. Puta que pariu, vai ser foda. E o filho dele, o Eduardo, foi julgado então, tá certo? Por fazer obstrução à justiça, por coagir, sabe? Coagir a administração da justiça, foi essa figura, a figura criminal, sabe? Veja que quando se pratica um crime, tá certo? Você tem o autor, tá certo? E tem não a vítima, tá certo? Mas tem quem sofre a ação da autoria, tá certo? Você tem a materialidade, e essa materialidade se dirige a um sujeito, se o autor é o sujeito ativo, sabe? A materialidade se dirige contra
o sujeito é passivo, tá certo? Não necessariamente vítima, tá certo? E no caso, a discussão que se põe é entre sujeito ativo e sujeito passivo, tá certo? E não sujeito ativo e vítima, não é essa a correlação. Tá certo? Aí o Joaquim de Carvalho se ferrou, tá certo? Que o Joaquim de Carvalho é jornalista, tá certo? Ele não tem na mente dele as engrenagens da engenharia, sabe, jurídica, tá certo? E não tem informações, tá certo? Quem pratica crime, repito, é o autor, o sujeito ativo, tá certo? E quem sofre a ação, sabe, se é um crime de resultado, tá certo? E veja que todo crime produz resultado porque produz matéria, não existe crime invisível, tá certo? Todo crime produz resultado físico, tá certo? De alguma maneira. O pensamento ele é físico, tá certo? Não tem para onde correr. Por mais abstrato que ele seja, tá certo? Rapaz, eu só sei dizer que o Joaquim que defendia então, sabe, que o Xandão estava impossibilitado, sabe, teria que ter se declarado suspeito ou impedido, etc. E ali a turma, sabe, os quatro ali da turma, o Dino, o Zaninha, a Carmen Lúcia e o Xandão, sabe, foram retos. Eu vi o discurso do advogado de defesa do Flávio, um defensor público, tá certo? E ele foi pela tese, sabe, de levantar duas preliminares, tá certo? A preliminar de impedimento, sabe, de suspeição, tá certo? E tinha mais uma outra preliminar que eu não vou fazer esforço para me lembrar, tá certo? E as duas foram derrotadas, tá certo? E nessa preliminar, acho que era, sim, na preliminar de impedimento se discute, sabe? Essa questão aí da correlação autor-vítima, tá certo? Quando na verdade a correlação correta é autor, sabe? E você tem um autor e a vítima dessa, não a vítima, sabe? A materialidade da autoria, tá certo? Que vai ser sobre a administração da justiça, que se configura como sujeito passivo, tá certo? Da ação da materialidade, rapaz, da ação, sabe, do autor, rapaz, porra. Aí por aí, rapaz, sabe, o Flávio Bolsonaro foi limado, rapaz, e foi condenado, tá certo? Aí depois disso foi só pegar ali, discutindo o mérito, sabe, verificar, sabe, se tinha as elementares do crime de coação no processo, tá certo? De coagir ali os julgadores, sabe, ali, sabe, no trabalho deles ali, sabe, vindo dos Estados Unidos, as forças da extrema-direita se reunidas nos Estados Unidos, reunidas, as forças de extrema-direita reunidas ali nos Estados Unidos, comandado pelo Beno, sabe, ali, sabe, organizaram. O Flávio citou ontem um tal de Jason Miller, certo? Citou também, eu já falei aqui, bom, ele falou do Steve Bannon, tá certo? Que são os caras que organizam ali, o que eles chamam de CEPAC, eu acho, sabe? A força dos conservadores do mundo ali nos Estados Unidos. E eles foram para lá porque aqui no Brasil eles não tinham, rapaz, em quem se apoiar, rapaz, sabe? Os crentes aqui, sabe? Os neopentecostais, nós não conseguem, o Silas de Malafaia não consegue dar conta. Olha que o Silas grita, sabe? Mas ele não dá conta, ele próprio tá fudido aí, sabe? Acusado também, sabe? Não sei se é de obstrução de justiça, não sei que porra é. Mas ele também, ele tá sendo processado criminalmente, o Silas, tá certo? E ele não dá conta, sabe? Aí o que é que faz o pessoal da extrema-direita aqui? Recorre à extrema-direita dos Estados Unidos ali para a matriz, tá certo? Para ver se de lá vem alguma coisa, sabe? E eles mandaram ali a Magnitsky, mandaram a Magnitsky sobre todos os ministros do Supremo, tá certo? E mandaram ali, sabe, ali, o tarifaço também, não sei mais o quê, mas só que não surte efeito, rapaz. Hoje o Lula está numa reunião do G7 de mal com o Trump, tá certo? O Trump traiu, rapaz, o Lula, sabe? Ele prometeu uma coisa e fez outra, rapaz, sabe? Porra, bicho, é foda. É o Trump, Lula, sabe? E o Trump e o Netanyahu, tá certo? O Netanyahu vem traindo, rapaz, o Trump, sabe? Vem enganando, vem passando a perna, rapaz. Olha, essa relação precisa ser discutida, rapaz. Tem traição aí, tem chifre aí, tá certo? Porra, bicho, olha, eu estou com 19 minutos de vídeo, tá certo? Eu preciso achar um título para esse vídeo. Eu vinha pensando, sabe, um título já antes de começar o vídeo, sabe? E ontem o vídeo eu chamei de Paranoia, tá certo?
E para esse agora eu precisava de achar um nome assim interessante para já encerrar esse vídeo, que já estou de saco cheio, tá certo? E... Mas é isso, tá certo? É isso aí. Veja que nessa discussão aí, sabe, da obstrução de justiça, tá certo? Da administração da justiça, você pode ter a figura da ameaça e a figura da coação propriamente dita, tá certo? A ameaça se dirige contra ali a pessoa física dos julgadores, tá certo? E a coação pode também pode coagir, como fez o Barroso, por exemplo. O Barroso, acho que ele sentiu o golpe da ameaça, tá certo? De ser ali perseguido, sabe? De ser punido pela Magnitsky, sabe? Mas nada me impede, sabe, que ele poderia também estar sob ameaça, tentativa de ameaça, tá certo? Mas o fato é que a ameaça, no caso aí específico, se dirige contra a administração, contra a soberania do judiciário, tá certo? É essa a questão. E aí, mestre, não tem para onde correr, e o Flávio se fudeu. Eu já falei aqui mal do Joaquim. Veja que essa ação penal é do Flávio, certo? A ação penal é 27.082. Tem um outro cara aí que está sendo processado também, sabe, que faz companhia para o Flávio e está sendo acusado também do mesmo crime, capitulado no artigo 344 do Código Penal, tá certo? Tem o processo, petição 12.100, que é do Paulo Figueiredo, tá certo? Que também está sendo processado. Aí uma discussão que surge, sabe, nessa questão do jogo de futebol, tá certo? Veja que você tem duas equipes no campo, cada uma com 11 jogadores. A questão é você colocar o coletivo em ação ou o individual em ação. Para mim, as duas coisas atuam, tá certo? O indivíduo, ele atua com as suas habilidades, tá certo, dentro do coletivo, tá certo? E o resultado que se pode ter é o melhor. Agora, quando o indivíduo tenta fazer como fez o Vinícius Júnior, sabe? De repente ele pegou uma bola ali milagrosa, sabe? Correu para dentro e voltou e chutou, sabe? Fez o gol no contrapé do goleiro, sabe? Aquilo aí foi um milagre, aquele gol ali, tá certo? Depois disso ele não fez mais porra nenhuma, tá certo? Ele tem então o individualismo, tá certo? Mas individualismo que não consegue ser jogado no coletivo, porque o Brasil não tem coletivo, tá certo? Porra, bicho, é foda, fico por aqui. E eu não sei como é que eu vou chamar, sabe? Não sei se eu chamo individual ou coletivo, tá certo? Eu não sei se é isso. Mas eu vou ver o nome aqui, tá certo? Eu vou ver o nome aqui para colocar no título deste vídeo. Para hoje, eu poderia colocar o título porqueria, porque o Alex Sonic descobriu, sabe, que o Vorcaro vem da Calábria, sabe, o DNA dele é italiano, vem lá da Calábria, e na Calábria tem uma máfia, um grupo mafioso chamado Ndrangheta. Ndrangheta. Estou tentando pronunciar aqui. Ndrangheta, tá certo? E a família do Vorcaro veio de lá e me parece que um deles lá, sabe, da família dele, foi da Ndrangheta. E lá a família na Calábria, o nome que tinha lá era porqueria, era porcaro, porque eles eram criadores de porcos, certo? A família rapaz, do Daniel Vorcaro, tá certo? Eram criadores de porcos, tá certo? E eram chamados de porcaro. E aí, sabe, para tirar, sabe, a coisa aí complicada, aí, entendeu? Os judeus resolveram isso e tiraram da dieta deles o porco, tá certo? Os árabes, me parece, também não comem porcos ali, tá certo? E nós brasileiros, rapaz, não queremos nem saber. Até ontem, me parece, eu estava comendo, rapaz, uma bisteca suína, olha, porra. Rapaz, eu só sei que os porcaro viraram vorcaro, tá certo? Acho que eu vou chamar para esse vídeo de porqueria, tá certo? Para não me comprometer com o algoritmo, sabe? E ao mesmo tempo, sabe, lembrar esse episódio aí que o Brasil está passando, sabe? De estar envolto em lama, rapaz, em lama dos liberais porcos, sabe? Dos porcos liberais, tá certo? Que não estão nem aí, rapaz, os caras só pensam em dinheiro, rapaz. Eu também, rapaz, penso em dinheiro, rapaz. Olha, se eu tivesse muito dinheiro, acho que eu não ia reclamar, não, tá certo? Eu fico por aqui, rapaz, sou caboclo falador, por isso que eu digo essas coisas assim contraditórias, tá certo? E digo, rapaz, que quem fala muito dá bom dia a cavalo, rapaz, bom dia.